Oi, alunos do EAD da Unemate, aqui quem fala é o professor Max Bonfá. Essa é a nossa aula da unidade 2, tá? A gente agora vai falar sobre o empreendedor, tá? Nessa unidade 2 vou tratar sobre alguns aspectos comportamentais do empreendedor, o que é necessidade, conhecimento, habilidade e valor para o empreendedor e o processo de aprendizagem, que é tão necessário para um empreendedor abrir o seu negócio. Imaginemos aí que no aspecto comportamental, não foi possível a gente estabelecer um perfil psicológico absolutamente científico para o empreendedor. Olha só que legal, né? Não tem como você, apesar de todos os estudos, ter características próprias de que, tipo, para ser empreendedor você tem que ter isso. Não existe uma receita de bolo para ser empreendedor, né? Mas foram identificadas algumas características e aptidões comumente encontradas em empreendedores. Então, assim, ó, cientificamente não pode se dizer que quem detém uma dessas características comportamentais será um grande empreendedor. Mas tem indícios de que algumas dessas características elas ocorrem em vários empreendedores, né? Mas isso não é certeza de sucesso, tá? Essa identificação acaba permitindo indicar características que devem ser aperfeiçoadas em empreendedores potenciais, ou seja, aquele cara que tenha o potencial de ser um empreendedor, com o intuito de acabar garantindo chance de sucesso, né? Então, acaba garantindo algum sucesso para esses empreendedores pelo fato deles terem características empreendedoras, tá? Pesquisadores eles buscaram definir, de certa forma, um perfil específico para os empreendedores. E aí eu posso dividir isso aí em dois autores, né? Dolabella e Filion. Dolabella ele traz que não existem padrões definidos, princípios gerais ou fundamentos que assegurem de maneira cabal tal conhecimento na área. Então não existe, para Dolabella não existe algo que fale assim, isso tá, é característico de um empreendedor, tá? Isso aqui, o cara, se ele tiver determinada característica, ele será um empreendedor. Não, para Dolabella não existe isso, tá? Existem características que possam gerar empreendedores potenciais ou que possam ser melhoradas para que o empreendedor tenha sucesso no que ele está procurando. Já Filion, ele traz um pouco diferente isso aí. Ele traz que, embora nenhum perfil científico tenha sido traçado, as pessoas têm sido fonte de várias linhas mestras para futuros empreendedores, tá? Então essas pesquisas elas servem como um balizador para empreendedores. A pesquisa sobre empreendedores bem-sucedidos permite aos potenciais empreendedores e aos, de fato, tá, os empreendedores que já estão lá, que eles identifiquem as características que devem ser aperfeiçoadas para a obtenção do sucesso. Então, assim, de um lado, Dolabella fala que não existe uma característica cabal, mas por outro, Filion falou, olha, não tem essa característica cabal, mas quem olhar as características mais comuns e não tiver essas características, pode o quê? Trabalhar a melhoria pessoal dessas características para que tenha sucesso no processo de ser um empreendedor, de se tornar empreendedor. Contudo, eu trago aqui algumas características, né, as principais características do empreendedor, tá? Essas características são definidas em 4 grandes grupos, os grupos de necessidade, conhecimento, habilidades e valores. No campo das características de necessidade, a gente pode ver, a gente encontra aqui a aprovação, tá? A independência, desenvolvimento pessoal, segurança e autorrealização. Aqui é interessante que nas características de necessidade, o empreendedor geralmente ele é um cara que acaba por se desenvolver pessoalmente, né, de ter essa necessidade de se desenvolver pessoalmente, por isso talvez ele busque a área do empreendedorismo, de autorrealização. Tem muito empreendedor que ele busca empreender pela autorrealização, porque ele quer ser algo mais do que ele já foi. Inclusive, se a gente, uma história bem
bem comum em relação a isso, que eu gosto bastante de exemplificar, a história de Roberto Marinho. O Roberto Marinho, ele fundou a Globo, né? Ele era dono do jornal Globo e tal, que fundou também depois de passado alguns anos, mas ele fundou a Rede Globo, ele já tinha mais de 60 anos, certo? E se tornou um dos empreendedores mais reconhecidos do Brasil, uma pessoa extraordinariamente benquista pela sociedade. Já nas características de conhecimento, a gente identifica aqui as seguintes características aqui do empreendedor. Aspectos técnicos relacionados com o negócio, ele tem que conhecer o negócio. Experiência na área comercial, geralmente ele tem alguma experiência já com vendas ou na área em que ele está empreendendo. Escolaridade, então, claro que aí aqui na questão da escolaridade, eu falo assim, professor, mas eu vou empreender abrindo um churrasquinho, né, um espetinho na esquina, o famoso espetinho de gato lá na esquina. Eu preciso ter nível superior para abrir um espetinho de gato na esquina? Não. Mas se você não souber fazer conta, não tiver minimamente uma escolaridade aí para poder aprender a fazer conta, você vai passar troco errado, né? Então, tem que ser condizente com o tipo de empreendimento que você quer montar. Experiência em empresas aí, para quem pretende empreender em grandes negócios, ter experiência de trabalho é interessante. Formação complementar, né? Formação na área que você pretende empreender. E vivência com situações novas, né? E ter vivência em situações corriqueiras do dia a dia, situações inovadoras para o dia a dia. No campo das habilidades, destaca-se aí a identificação de novas oportunidades, né? A habilidade de identificar novas oportunidades é cabal para o empreendedor. Essa sim, tipo, eu acredito que o empreendedor que consegue identificar uma oportunidade e atacar essa oportunidade, ele tem uma grande possibilidade de ter sucesso. Valoração de oportunidade e pensamento criativo, comunicação persuasiva, né? Além de ser um bom orador, talvez ele tenha que saber convencer as pessoas, né? Ser persuasivo. Capacidade de negociação, aquisição de informações e resolução de problemas. Então, essas são algumas características na área das habilidades. Na área dos valores, valores existenciais, estéticos, intelectuais, morais e religiosos. E aí, cada tipo de empreendimento vai exigir um valor diferente, né? Cada região do estado e do país vão exigir necessidades de valores e a sociedade detém valores diferentes. E aí você vai ter que identificar os valores que a sociedade necessita para implementar no seu negócio. Aí aqui eu destaco ainda só os conceitos de conhecimento, habilidade, necessidades e valores, né? Conhecimento, então as características aí voltadas para o conhecimento são aquelas que representam aquilo que as pessoas sabem a respeito de si mesmas e sobre o ambiente que rodeiam elas, né? Está relacionado com conhecer, tá? Quando o empreendedor é profundamente influenciado pelo ambiente físico e social, pela estrutura e processos fisiológicos, pelas necessidades e pelas experiências anteriores de cada ser humano, né? Então, aqui está relacionado exatamente ao conhecer, ao quanto ele domina, tá, o conteúdo do que ele vai empreender, quanto ele domina aquela área de empreendimento. A habilidade está relacionada à facilidade para utilizar as capacidades dele. Então, a habilidade é composta de reações condicionadas, memorização e resposta selecionada, né? Esse conjunto de situações que compõem a habilidade imprime características próprias inconfundíveis a uma habilidade. No campo da necessidade, está relacionado ao déficit ou à manifestação de um desequilíbrio interno do indivíduo. Tá? Quando existe necessidade, existe um desequilíbrio interno, né? Surge quando se rompe o estado de equilíbrio do organismo, causando estado de tensão, insatisfação e conforto. Quando existe insatisfação e desconforto, tá? Existe necessidade. A gente aqui dentro das necessidades, a gente pode relatar lá, que tem no material de estudo de vocês, enfim, a pirâmide das necessidades humanas de Maslow, né? Das necessidades
básicas, né, que são desde as fisiológicas até as necessidades superiores lá, que são de autorrealização. Então, passando por cada aspecto da necessidade humana. Já quando a gente fala de valores, está relacionado àquele conjunto de crenças e preferências, aversões, predisposições internas, julgamentos que caracterizam a visão de mundo do indivíduo. Então, valor está relacionado a como o indivíduo vê o mundo, né? Como ele foi inserido no mundo. Apresenta-se organizado uma hierarquia diferenciada para cada pessoa, onde uns veem valores prioritários e os outros não vão ver, certo? Então, tem pessoas que têm valores diferentes das outras, né? A nossa sociedade brasileira, ela é cheia disso, né? A gente é uma sociedade que precisa ela precisa de repressão, né, para manter os seus valores de cidadão, né? Eu sempre gosto de frisar, quem não acompanhou nos noticiários há um tempo atrás, quando a polícia, por exemplo, no Espírito Santo se aquartelou, né, entrou em greve, e a série de saques que houveram nas cidades, né, as pessoas simplesmente pelo fato de não ter repressão. Então, na verdade, imagina que aquelas pessoas que estavam ali, os valores delas eram diferentes, por exemplo, do valor de quem viu a notícia e ficou chocado. Pelo simples fato de não ter polícia, as pessoas, né, entram nas lojas dos outros e furtam o que bem entendem pelo fato de que não existe repressão. Então, assim, esse é um exemplo claro de como os valores da sociedade, eles são individuais. Cada pessoa detém o seu valor. E o valor, ele é aquele conjunto de tudo que a gente vivencia desde quando a gente nasce. Desde quando nossos pais, quando a gente chora à noite, eles pegam e balançam a gente ali, né? Acariciam o bebê para que ele pare de chorar. Começa a formar os nossos valores ali. Enfim, e esses valores, eles são tragos para dentro das organizações, e os empreendedores, eles têm que compreender os valores globais da sociedade e encaixar com os valores pessoais dele quando ele vai gerar um novo negócio, produzir uma nova empresa. Quanto à motivação para empreender também, a gente pode dividir o empreendedor em dois. Esse aqui eu acho legal. Por quê? Tem o empreendedor por necessidade, tá? Que é aquele cara que tem a necessidade de geração de renda. Aconteceu muito no Brasil aí nessa história recente agora. Crise econômica, perdi meu emprego. Primeira coisa que eu chego em casa, o que eu penso? Preciso montar um negócio para mim. Eu vou fazer trufa para vender. Vou montar um espetinho na garagem. Eu vou, né, vender pastel na feira. Enfim, você acaba empreendendo por necessidade. Nesse empreendimento por necessidade, eu não tenho tempo para analisar as variáveis do meu negócio, tá? Eu não vou abrir o negócio do jeito que der, né? Então, é porque eu tenho a necessidade de gerar renda, de gerar receita. Muitas vezes, por vezes, a gente vê história de empreendedores que não tinha dinheiro para comprar. Eu vou vender um espetinho, mas ele não tinha dinheiro para comprar churrasqueiro e carvão. Nem o capital de giro, que era comprar carne, né, a mandioca para, enfim. E aí ele tem que se virar para começar o próprio negócio. E esse cara planejou? Não. Esse cara viu a necessidade, talvez viu uma oportunidade. Não, olha, na minha rua não tem nenhum espetinho, né? Então vou abrir. E também existe a motivação, né, o empreendedor por oportunidade. Aí é o cara que identifica a oportunidade para atacar essa oportunidade, né? E ele empreende para aproveitar uma oportunidade existente, certo? A aplicabilidade para administrar todos os recursos envolvidos em um negócio. Então, o empreendedor por oportunidade é o cara que tem tempo de estudar a oportunidade, de conhecer sobre o negócio, certo? De correr atrás, tá, do financeiro para abrir o negócio. E aí ele domina a área, domina o mercado, e aí ele entra e tem uma probabilidade de sucesso muito maior do que o cara que entra por necessidade, certo? Então, por quê? Porque pelo simples fato dele ter conseguido planejar um pouco melhor o negócio. Algumas características dos empreendedores está relacionado à ética, preocupação com o desenvolvimento pessoal e social, quer dizer, não é só preocupação
com ele, com o desenvolvimento da pessoa, mas com o desenvolvimento da sociedade que está ao redor. Capacidade de inventar e inovar, né? O empreendedor tem que ter essa capacidade de inovar, capacidade de inventar algo, né? Algo que seja importante para a sociedade ao qual ele está inserido. Criatividade, persistência. Criatividade também eu acho que é algo indissociável do empreendedor, né? Todo empreendedor é extremamente criativo, tá? Persistência, gente, é algo também que está atrelado ao empreendedor. Muito embora a gente vê que no Brasil existe um índice de falência, né? Um índice de mortalidade das empresas muito grande. Muito se deve pela falta de persistência, mas os verdadeiros empreendedores são os caras persistentes. Não deu certo agora, eu vou tentar de novo. Vou tentar outro negócio, eu vou correr atrás, vou pensar outra coisa, mas ele é persistente. Tem que ter visão de oportunidade, comprometimento com o que faz e autoconfiança. A autoconfiança é interessante, né? Que quanto mais as coisas dão certo, mais autoconfiança você gera, né? Eu sempre costumo deixar uma pergunta tipo: você tem uma autoconfiança alta porque as coisas dão certo ou as coisas dão certo porque a sua autoconfiança é alta? Pensem nisso aí, tá? Uma outra situação importante para a gente lembrar do empreendedor é o processo de aprendizagem. Por quê? Todo ser humano inicia desde o nascimento um processo de aprendizagem que se prolonga até o momento que a gente morre. Então assim, a gente começa a aprender a ler desde que a gente nasce. A gente aprende a mamar, a gente depois aprende a mastigar, a comer e por aí vai, a falar e vai embora. O ser humano é um ser aprendente, né? Não existe uma explicação única para o modo como as pessoas aprendem, né? Aí tem as teorias das aprendizagens múltiplas, enfim, mas não é assunto para nossa disciplina. Mas a aprendizagem ela implica mudança no desempenho a partir do fruto da experiência. Então, assim, uma coisa importante, o empreendedor, ele aprende muito baseado na experiência que ele vivenciou, certo? Porque o homem, ele é um aprendiz, é um pensador, é solucionador de problemas, né? Então, o ser humano em si, ele é um cara que pensa, aprende e busca a solução de problemas a todo momento. Essa aprendizagem individual das pessoas, ela pode acontecer basicamente de duas formas. Da forma conceitual, tá? Que é o know-how, ou do operacional, que é o know-how. Então, assim, conceitual seria aquela aprendizagem onde ele conhece as coisas, ele vai compreender o conceito, vai compreender como é a teoria relacionada àquilo. O operacional é a aprendizagem baseada na execução daquilo, certo? Então ele vai... vou voltar ao exemplo do espetinho. A aprendizagem operacional seria exatamente ele colocar o espetinho lá no fogo, certo? Na grelha, virar ele lá, ver o ponto da carne e aprender fazendo, certo? Ele vai ganhar know-how em assar o espetinho com o passar do tempo. Ele vai saber exatamente a temperatura ideal do fogo, né, da brasa, o tempo que o espetinho fica ali. Já a aprendizagem conceitual seria imaginar como que o meu espetinho fica macio. Eu tenho que entender o processo de transformação do músculo em carne, para ver em qual momento é o momento ideal para assar a minha carne, né? Ou como que eu vou temperar de forma com que a carne fique mais macia, ou então o tipo de corte que eu vou fazer na carne para ela ganhar maciez, né? Todo mundo gosta de espetinho suculento e macio, ninguém gosta de carne dura. Então, o exemplo assim, então, conceitualmente ele vai estudar aquilo para poder aprender como deixar a carne macia. Operacionalmente ele vai aprender o que? Como executar, certo? Essas duas somadas formam uma aprendizagem individual que as pessoas detêm, tá? As pessoas são diferentes em relação à capacidade de aprender também. Além disso tudo, cada um aprende de um jeito, tá? Isso influenciado pela motivação, e aí a motivação da pessoa em aprender é de natureza endógena. Tem êxito se representar a satisfação das necessidades do treinando, tanto na aprendizagem em si quanto na aplicação do conhecimento.
Tem influência da atenção, tá? O desempenho do mediador é fundamental no acompanhamento, tá? O mediador é quem está explicando. Do feedback, que é o retorno da informação a respeito do que ele aprendeu. A retenção dos conteúdos da capacitação, tá? Ela pode facilitar pela ênfase dada por quem está ensinando, por meio dos instrumentos metodológicos que são usados, e na transferência, tá? Que é como acontece a transferência do conteúdo, de situações reais e significativas que sejam significativas para a aprendizagem daquele indivíduo. E o conceito de empreendedor, imagine que ele está definido por Fillion, também aponta o aprendizado contínuo, não somente daquilo que está acontecendo no ambiente do dia a dia, no sentido de ser capaz de detectar oportunidades. E a oportunidade é um ponto bastante importante. O foco principal do processo de aprendizagem é a capacidade de perceber e potencializar oportunidades, permitindo ao indivíduo continuar a desempenhar o papel de empreendedor na sociedade. Bom, pessoal, esse é o conteúdo da nossa segunda aula. Obrigado por terem assistido e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço.